tiver jeito de você conseguir focar lá o painel, 76 mil quilômetros. A gente pegou o histórico aqui do carro que fez o serviço em outra oficina tem um pouco mais de um ano, né, 2019, mas ele estava com 65.673. Agora um pouco mais de 10 mil quilômetros, o carro já está apresentando problema e nós vamos fazer o teste de ruído só para evidenciar um problema que a gente já sabe o que é. O carro Ford Compass Shift chega uma época que começa a dar problema e não para mais de dar problema, e cada vez com mais frequência, com maior intensidade das anomalias. A principal reclamação dela é que de vez em quando o carro fica muito ruim, muito maluco, os tempos de passagem de marcha muda, o carro trepida demais nas trocas. Por enquanto vocês vão ver aí que às vezes ele parece todo normal. E o problema, a gente sabe que ele vai só aumentando e de vez em quando ele perde alguma das sequências de marcha. Lembrando que a Ré, segunda, quarta e sexta são comandadas por um par de componentes, e as outras marchas, primeira, terceira e quinta, por um outro sistema. Então são duas embreagens paralelas e duas transmissões, duas alavancas, né, dois acionamentos. Os dois acionamentos, como se fosse alavanca de marcha, estão localizados no próprio TCM do carro, que é então o cérebro eletrônico que comanda as ações, e os dois atuadores elétricos são comandados por esse cérebro, que são os atuadores das embreagens. Então são motores sem escovas. Esse sistema era que a caixa era para durar tanto quanto um carro, né? A caixa nunca era para ter dado problema. O único elemento de desgaste que era a embreagem do carro, e isso não se aplica aos atuadores que eles adoram trocar junto com as embreagens, era para durar o mesmo tanto quanto o carro. Ou seja, qualquer falha nesse sistema é caracterizado como um vício oculto, quer dizer, um vício redibitório. E isso te dá garantia em qualquer tempo, mesmo fora do prazo de garantia contratual, dá o direito à garantia legal. Mas vamos ver se a gente vai conseguir perceber. Um dos fatores mais comuns relatados, o pessoal falar que é quando o carro, a gente já sente que o carro está quente. Como esse carro acabamos de sair da oficina, ele passou um dia lá parado e está frio. Mas isso não é só dessa forma, são tantas formas de manifestação do problema do Power Shift que não tem jeito a gente falar e caracterizar. Única e exclusivamente só acontece assim. Ok? Você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira colocar aí pra gente também, Luciano? Que a gente tá aí o tempo todo aí com o scanner, né? Sendo que o cliente reclama já da questão toda da embreagem, né? Da transmissão, de perda de potência, trepidação e tudo. E se eu ler memória de erro do carro, fala que o carro não tem memória de erro nenhuma na transmissão. Então, quer dizer, parece que até o sistema da Ford está colocado para tapear os scanners para falar que não tem problema, quando na verdade tem. Ou é uma falha que ele mesmo não consegue identificar que ele tem problema. Mas nós vamos tentar aí fazer uma condução convencional aí para você sentir o carro, ó. Aí quando ele tá funcionando, ele é um espetáculo. Por enquanto ele não manifestou em momento algum o problema de potência, de patinação, nada disso até agora deu nada. Eu só fico pensando na quantidade de acidente que já pode ter acontecido porque ele câmbio, né? E assim, como você não tem uma fiscalização, um órgão que cuida de investigar causas de acidentes, de quantas vezes a Ford acabou se beneficiando dessa falta de fiscalização poderiam lamentar isso tudo, né? Perfeita essa realmente tem um problema e precisa ser solucionado. E o que a gente quer falar é que nem sempre o carro apresenta um sintoma
sintoma prévio a uma falha catastrófica. Então pode ser que no meio de uma aceleração dessa aqui minha, o câmbio resolva completamente travar e o carro sai deslizando como se tivesse aplicado o freio. Na verdade a caixa trava completamente e erra as marchas. Ou hoje com o TCM mais novo, o relato é que o carro cai no tal do neutro involuntário. Ou seja, se você tivesse uma curva dessa aqui na estrada, de repente o carro distraciona completamente. E isso você sabe que numa alta velocidade, numa estrada ou numa ultrapassagem, na hora que você precisa de potência, se o carro perder a potência, é como se ele desligasse o motor. Não desliga, né? Porque o motor fica ligado, você vai ter ainda a questão, mas ele vai estar só na inércia. Mas a dirigibilidade do carro, o controle, o domínio sobre as ações do carro. E lembrando que é muito importante a potência do motor também, tanto para o freio motor, quanto para você ou colocar mais velocidade ou não, dependendo do seu controle, de sua necessidade numa questão de uma curva, de uma manobra, de uma ultrapassagem. Então eu vou fazer um trechinho aqui que a gente conhece aqui, que eu tenho um quebra-mola, que uma das formas de apontar a reclamação da cliente falou, ó, principalmente na hora que eu ia passar em quebra-mola, o carro começa a trepidar na hora de retomar do quebra-mola, ele apresenta essa anomalia. Então, como a gente sabe que Power Shift é chato para poder às vezes evidenciar problema, mas tem uns que você sai com o carro da oficina, já sai com ele trepidando, chega desse estado. Tem carro que perde uma marcha, só reta primeira, terceira e quinta. Aqui foi normal. Essa também é uma das dificuldades, às vezes, de você provar e falar, né, que o Power Shift estava nem sempre, exatamente para demonstrar como é um problema sistêmico estranho, diferente. É isso, porque você às vezes não consegue. A gente brinca, às vezes chega na oficina e o carro está sem problema, você sai no outro dia, você já está com problema. Às vezes passa 2 dias sem problema e depois uma semana inteira com problema. Deu uma roncada diferente já. Vamos ver, tem mais vim direto para um trecho com muito quebra-mola, exatamente para tentar fazer essa. Não, ainda deu, tá normal. Esse aqui ainda não apresentou não. Aí já começou aí, ó. Começou, ó. Já deu 2 trepidadas. Já começou. Aí já tá. Tá um pouco estranho mesmo a retomada de velocidade já.
carro, logo no ano de lançamento dele, não sei, ó, já tá dando. Tá aí, ó. Ele fez uma seleção muito errada da marcha aqui, trepidou já, mas ainda não tá naquele nível absurdo que dá, não. Lembrar que esse carro era também o trepidar do limpador de para-brisa dele era terrível. Vamos ver aí. Aí, ó. Vocês viram aí que ele dá realmente um barulho bem alto de trepidado na hora de fazer a seleção, né? Essa aí eu tava reduzindo para a primeira e você vê que ele não tem nem um pouco uma suavidade. Isso não é um fato normal. Falo que não é um problema tão grande, mas já evidencia o início de algo que vai criar um desgaste nos componentes, suporte motor, no motor. Esse tipo de manifestação que dá aí no carro leva ao desgaste de vários componentes do carro. E nisso, cada vez mais, ele vai ter um desgaste prematuro e quebra. Agora, esse não é o principal alerta que a gente dá sobre o campo Power Shift. É que ele tem falhas catastróficas muito frequentes, principalmente em estrada em alta velocidade. Ou cai em neutro ou trava o carro todo. Aí, o problema do Power Shift está aí. Então, quer dizer, também esse problema acaba gerando outros problemas no câmbio. Sim, no câmbio, no motor, no carro todo. O fato do suporte direito do motor desgastar com tamanha prematuridade, às vezes é em questão disso aqui, ó. Vou voltar aqui de novo para aqui fazer questão de fazer, ó, identificação do sistema do carro, tá lá identificando, e vou pedir para poder identificar memória de erro da transmissão. Aí, ó, ele não percebeu que tem, ou ele não quer mostrar o erro, o sistema pode estar colocado para não mostrar, ou ele não consegue nem identificar a falha. Então, quer dizer, nós já estamos percebendo as manifestações do problema do Power Shift nesse carro e ele não está. Vou tentar ficar do lado de cá, porque na hora que desce trepidado, o banco do passageiro aqui mexe todo. Acho que talvez fique mais Você fácil podia até aproveitar depois esses vídeos aí lá pro seu projeto D2A lá e falar, pessoal, ó, fique esperto, cara. Não é aquela coisa, o mecânico pode ser aí, ó, tá aí, ó. Olha a tremida que deu agora. O mecânico pode ser o melhor mecânico do mundo, tudo. Nem a Ford, nem a Getrag, nem a Magna PT, nem a Look, que fez o sistema de embreagem para esse projeto do Power Shift, nem a Continental, que desenvolveu todo o sistema de acionamento eletrônico para o carro, conseguiu sanar o problema do carro, ok? Isso foram mais de 10 anos tentando, até eles abandonarem a tentativa, porque algumas questões de concepção do projeto para os especialistas da própria Ford são um absurdo terem tentado. Quer dizer, alguém teve uma ideia que se funcionasse seria fantástica, mas essa ideia, já para os especialistas da Ford que conhecem de transmissão, a questão dos colares de embreagem concêntrico a seco, sem lubrificação, sem refrigeração, isso seria um absurdo tão grande. Aproveitando para você lembrar aí, ó, esse aí que é o lugar da empadinha gostosa. Então vamos retornar aqui, ó. Esse trecho aqui era essa tentativa da gente pegar o trecho com quebra-mola, mas você vê que não. Aí, ó. Eu tenho uma percepção na condução aqui do acelerador, na hora que eu tento colocar potência no carro, eu já sinto um leve desconforto, às vezes uma anomalia no funcionamento. Mas como a gente está no trecho mais livre até agora, em descida, tudo, às vezes a manifestação não fica tão evidente. Em alguns determinados momentos, eu acredito que nos aclives vai ser mais fácil conseguir demonstrar. Nós vamos dar uma paradinha ali na Líder Parafuso ali para levar uns parafusinhos lá para a loja, tá? Aí é bom até que a gente faz manobra, sai, tem uma arrancada legalzinha para a pista.
pega um trecho como se fosse um trecho mesmo urbano, bem convencional, para a gente ver se a gente vai conseguir fazer a demonstração do problema aí. O pessoal da oficina pediu pra gente levar um spray branco e um verniz também. Talvez eu consiga. Deve ser por causa da placa lá. Essas manobras assim, isso eu tô percebendo mais na hora dele engatar a segunda, Luciano. E então lembrar que tem que passar lá no Dedé, né? Sim. Temos que desligar seu fio aí. Posso parar a filmagem por enquanto? Pode? Posso? Uhum. Ó, nós vamos retomar aqui o diagnóstico, né? Segunda parte agora, a gente já parou um tempo, deixou o carro em movimentação. Escuta esse barulho aí, reposicionamento. Isso é uma falha do sistema do ar-condicionado, da reposicionamento da portinhola. Ele já está evidenciando o problema. Vou só jogar minha senha aqui para entrar no aparelho diagnóstico. Vou retomar o diagnóstico aqui com o KTS 590 para mostrar para vocês a questão que o carro tem uma falha na transmissão, é perceptível, há um incômodo muito grande. Está sendo muito fácil perceber na entrada da segunda, hora de entrar a segunda marcha para o carro. E o sistema, isso que a gente quer mostrar, o sistema esconde que há uma anomalia, como se fosse uma condição normal de uso. Isso não é uma condição normal de uso. Deu algum errozinho aqui, deixa eu entrar de novo. Aí a gente faz uma pergunta. Vamos lá, o sistema ele não está identificando a falha por uma falta de capacidade diagnóstica ou é como se fosse uma vista grossa? É uma vista grossa para não ficar evidenciando que o carro está com problema. Então o nível de eletrônica para não reconhecer o defeito. Não, para não acusar para um leigo ou um sistema todo. Aí você fica obrigado a fazer um teste de trepidação, ok? Para demonstrar, porque o consumidor não chegava lá, foi passado o rastreador e deu problema aqui, tá aqui o problema, o código de erro. E eles falam, não, tem um erro, isso é normal. Isso não é normal. Essa movimentação ali que você viu, abrupta nesse chacoalhar do carro, isso não tem nada de normalidade. Tanto é que o carro possivelmente funcionou muito tempo sem apresentar esse tipo de anomalia. Mas na hora que ele entra nesse nível de desgaste dos componentes, mesmo que você vá trocando, aqui ó, vou entrar no EcoSport Power Shift. Eu vou fazer mais rápido aqui para não precisar verificar todos os outros sistemas, mas vou entrar direto na parte da transmissão, gerenciamento de transmissão. A gente sabe que ela é uma DPS 6, né? Então seleção direta, não precisa nem mandar buscar os sistemas. Tá aí a identificação dela, tá aí, salvar, voltar, memória de erro. Ele não vai estar. Agora, se eu voltasse lá e pegasse os parâmetros, os valores reais, desculpa, eu fiz uma coisa errada aqui, eu apertei muito rápido, valores reais. Se eu entrasse aqui e ficasse monitorando alguns pontos de fricção e pegando a questão lá de curva de desempenho da aceleração, vocês iam ver que dá um gráfico, tá? Vou pegar aqui, vamos ver. Aqui eu posso ver vários parâmetros ao mesmo tempo: carga do motor, velocidade. Posso ir até 8 parâmetros ao mesmo tempo na tela de diagnóstico. Rotação do motor. Isso aqui depois eu consigo transformar isso como gráfico também, tá? É lógico, o sistema lá que a Ford usa, já aprimorado para identificar esse tipo de falha,
já é mais tem uma apresentação de uma forma gráfica talvez mais fácil de se identificar e de apresentar qual que é a falha, mas o sistema aqui também consegue monitorar todos os parâmetros da transmissão. Mas vamos lá, vamos botar ele em funcionamento. Nós estamos em cima de uma brita aqui, então ele dá uma movimentação um pouco diferente. Lembrando que agora o carro já está quente, né? Nós vamos fazer então um trajeto urbano aqui um pouco mais carregado, onde tem sinal, que o trânsito é um pouco mais travado, e a gente vai ver o comportamento. Lembrando que tem que ter muita atenção para fazer esse tipo de teste igual a gente está fazendo aqui, porque a gente sabe que esse carro dá umas movimentações abruptas, assim, descontroladas, que você não tem nada de controle sobre quando ele resolve dar tipo uma pirada. É como se ele acelerasse, desacelerasse, engatasse a marcha, tentasse procurar uma nova rotação à marcha. Então tem que ficar muito atento para não se envolver num acidente na hora de fazer um teste como esse que a gente está fazendo. Aí já tem uma tripulaçãozinha um pouco diferente aqui. Mas como falei, a gente vai pegar um trecho, um trânsito mais travado urbano para vocês sentirem tentar, né, fazer a reprodução da anomalia que o cliente do Power Shift aqui reclama. Algum comentário aí, senhor Luciano? Na verdade, eu ainda bato naquela tecla de que às vezes essas coisas se os acidentes fossem mais investigados e tal, a gente tivesse órgãos sérios para poder cuidar disso, talvez a coisa funcionasse de um jeito diferente, pelo menos se tratando de Brasil. Porque quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, esses outros mercados, os órgãos fiscalizadores vêm em cima, caem em cima, a montadora tem que dar um parecer, ela tem que dar uma resposta para o consumidor final. Mas para você entender a dificuldade que é provar isso, até nos Estados Unidos esse problema do Power Shift foi difícil de conseguir fazer com que a Ford recomprasse os carros. Nem nos Estados Unidos ela assumiu que o carro tem um problema, ok? Sim. Mas ela, no final das contas, está recomprando os carros de todos os clientes, porque esse foi o acordo, tipo assim, para abreviar, não vamos discutir mais não, mas ela não quis assumir em momento nenhum que o carro tinha, ou que a transmissão positiva tinha uma falha. Mas em alguns países ela teve de indenizar e foi condenada. Eles já falando essa, o carro tá todo doido. Você sentiu, Luciano? Não, descontrolado. Deu. Tá muito claro que é na segunda, mas aí que tá. Se fica na questão, ou se é do atuador mecânico, se é da embreagem, se é do seletor, que são das marchas aqui que a gente tá vendo que é a par, às vezes aqui nesse tipo de trânsito eu não vou conseguir botar a velocidade para engatar uma quarta, ok? A gente vai só evidenciar o tempo todo na questão quando for passar para a segunda, tanto na redução de terceira para segunda, quanto passagem da primeira para a segunda. Uma das questões eu acho muito interessantes para as pessoas compreenderem sobre esse sistema de dupla embreagem, que num momento desse que eu estou parado aqui, é como se eu tivesse o tempo todo com a marcha engatada, ok? E com os dois pedais de embreagem acionados. Então quer dizer, ele não está como um carro que você coloca realmente no neutro, ele não tem essa movimentação, então fica trabalhando. Mas isso, o sistema deveria ser projetado para suportar esse tipo de aquecimento, de uso dessa forma, que quando você está rodando, por exemplo, na estrada na sexta marcha,
a quinta está debreada, ok? Aqui é referente às marchas ímpares, né? E a da sexta, a possibilidade de poder ligar para a marcha quinta, então ele fica como se fosse a posição da quinta marcha já selecionada, mas debreada. Então, por isso o colar sempre está girando como se você estivesse acionando a embreagem o tempo todo. Vamos pegar uma peça aqui, um outro carro está lá na oficina, vamos dar a entrada aqui, vamos ver a movimentação aí, ó. Na primeira você não percebe. Você não percebe a anomalia mesmo, não? É na segunda. Tá bem característica aí na segunda nesse carro. E a segunda é junto com a ré, tá? Então, na hora que a gente vai tentar depois fazer umas manobras de ré lá numa subida mais forte, talvez eu vou conseguir reproduzir facilmente para você. Você sabe o que era para eu pegar aqui? Sim. Nós vamos iniciar agora aqui o terceiro trajeto aqui do teste. Repetindo aí novamente as questões aí do carro. Novamente mostrar para vocês que memória de erro o carro apresenta nada. Vou voltar aqui, vou ver se esse sistema aqui, ó, esse carro aqui tem sistema de delay percurso total. Vamos ver o que ele vai falar sobre esse carro, qual que é essa quilometragem dele lá real. Lá no painel indica 76.411. E nós vamos iniciar agora um trajeto para poder ver se a gente consegue levar uma situação de mais estresse, pegar uma subida bem forte ali, fazer uma arrancada de primeira numa subida forte para ver se ele passa a segunda, e depois fazer uma ré também num terreno bem íngreme, para vocês verem a movimentação, já que ele está apresentando a característica de falha na segunda, no engrenamento da segunda marcha. Isso vai mostrar que aí, ó, só para vocês poderem ver, ó, tudo 76.411, identificada pela eletrônica central, pelo sistema de climatização automática, pela eletrônica central também, pelo sistema de aqui a injeção não fala que não tem memória de erro nenhuma, então que não tem nenhum momento apareceu erro. E MS aqui falando também 76.411, ok? Aí, ó, dupla embreagem marcha DTC, quilometragem a partir da 1000, né? Que é a luz de indicação de mau funcionamento. Então, como se o carro não tem nenhuma falha no sistema, né? Mas vocês vão ver que ele tem sim um comportamento anormal da transmissão. Vou deixar aqui só o ticketzinho do menino aqui do estacionamento. Meu querido, foi com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês. Então vamos entrar no... Vou fazer uma pilotagem um pouco mais agressiva para poder fazer com que o sistema tenha uma efetividade de trabalho maior, para ver se eu consigo reproduzir. Não que isso aqui seja uma forma de conduzir normalmente, mas tem pessoas que em alguns momentos, numa estrada, numa condução, precisa exigir um pouco mais do carro, e o carro tem que responder essas questões, dessas exigências, né? Nós vamos pegar aquele trecho lá da subida da caixa d'água, que é bem aqui do bairro. Mas retomando aquele posicionamento que o Luciano estava aqui esclarecendo, o carro tá realmente estranho na hora que vai entrar a segunda aqui, já deu para perceber de novo. Os acidentes deveriam ser investigados e deveria existir alguma forma dos consumidores registrarem bem a frequência dessas anomalias, desses problemas, como existe lá nos Estados Unidos, através do site da NHTSA.
deixar um registro sobre um veículo, mesmo que ele não saiba tecnicamente esclarecer, explicar, ele fala o efeito, o que acontece com ele, para se identificar a frequência de reclamações que podem ser associadas ou relativas ao mesmo tipo de problema, ou um problema similar, ou problemas daquele sistema, como aqui é o Power Shift. Há outras formas de manifestação desse problema, não é só trepidação. Em alguns momentos cai no neutro involuntário. Às vezes você vai tentar arrancar o carro não engrena a primeira, não engrena a ré. Às vezes ele perde as marchas pares, aí você sente que pula, ou ele pula a primeira, você tenta arrancar, o carro não sai, aí de repente ele vai e engata uma segunda para você sair, e não é um deslocamento convencional, né, de uma segunda, que você sente que o carro fica completamente estranho, né, quer dizer, você não consegue ter essa condução com essa movimentação do carro se você fosse ter que pegar um carro mecânico e arrancar de segunda marcha, que é às vezes o que acontece com esse carro quando ele começa a dar o problema no Power Shift. Pode ser um travamento dos atuadores elétricos, mecânicos, da seleção de marcha, um engripamento da movimentação dos próprios colares de embreagem no tubo guia. Pode ser o próprio deslizado dos dentes dos platôs de embreagem sobre o colar de embreagem. Tá quente pra dar aí, Luciano? Não, Um barulhinho de suspensão, um cloc. Aí já deu pra ver aí. Falar que isso é normal num carro. Eu falo que não é um problema que, né, nesse instante te causa assim pode falar que esse não te causa um acidente, né, quando é esse tipo de manifestação. Não que não tenha um problema. Ele é um incômodo, sim. Nunca pode-se dizer que isso também é uma característica desse tipo de transmissão. Isso seria uma característica indesejável que acontece nela, não que seja normal. Então isso aí que eu queria mostrar para vocês que eu vou fazer. Aí ó, o carro já está... Colocar o carro em sistema de estresse. É isso aqui, ó. Nós vamos fazer uma arrancada, uma subida íngreme com um carro 2.0 potente, tem completa capacidade de arrancar e tracionar e andar aqui tranquilamente, sem eu precisar fazer uma exigência grande do motor. Lembrando que esse carro tem Hill Assist, né? Então se eu tirar o pé aqui da embreagem, do freio, ele vai ficar um tempinho, agora ele vai deslocar sozinho para trás, ó, ok? Então vou fazer uma arrancada normal com Hill Assist. O movimento aqui não foi nada de anormal Só lembrando que ele tem controle de tração, né? Ele deveria nem ter cantado tanto pneu ali quanto cantou ali, né?
simular a questão da ré. A ré foi normal, sem tranco, sem problema, foi bem suave, né, Luciano? Repete mais uma vez o movimento da ré. Comportamento normal. Da última volta, como se fosse aquela mesma subida sem crescimento, mas na plataforma convencional, sem uma parada no meio, sem nada. Reduziu de segunda para primeira sem problema algum. Há uma tendência muito grande do ajuste vou te falar do conjunto da embreagem, que tem uns pontos quando você força mais e você sente um tranco. Tipo quando você vai fazer a arrancada assim, forte, olha lá que tem o controle de tração, tá com na frente. Ele joga a segunda, quando ele joga a segunda e dá um tranco maior, quando dá aquele buraco, a falta de ajuste da transmissão, ele volta a reposicionar o conjunto de embreagem de uma forma que a folga fica menor. E às vezes acaba aquela sensação de tração. Mas isso logo depois do tempo volta a dar, e é uma das formas de manifestação do problema do power shift. Vamos lá para a última. Entender. Vou mostrar. Aqui, ó. Você percebe às vezes que o carro está trepidando demais tudo, às vezes você sente até um soco maior, um ajuste, um barulho diferenciado, que você percebe que houve um reajuste da questão da embreagem. Quanto tempo, Luciano? Aqui tá com quase 14 minutos. Esse é o último trajeto já? Ou total? Não, não é, não soma, né? Não.
diferencial, tá? É, Tipo de balanço na hora que dá o movimento do carro. Ou terminal parcial. Não sinto nada no volante. Só o barulho. Tá com um negócio aí agora, isso aqui foi arrancada de primeira, viu? Ele deu um negocinho na primeira aqui. Está entregue, seu Luciano.